Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal o Arte em Ação. Meu nome é Rodrigo de Carvalho, eu sou professor de artes e terapeuta. Bom, gente, sejam todos e todas e todos muito bem-vindos aí. Bom, gente, meu canal tem mudado um pouco aí o conteúdo, mas eu não tô abandonando aí as aulas de desenho. Eu não tenho abandonado aí as aulas de desenho, nem os origamis. Em algum momento eu vou tirar aí um tempinho para fazer de novo essas aulinhas de desenho. Por enquanto eu estou dedicando aí o tempo aí as análises de filmes, porque na verdade filme foi algo que eu sempre gostei muito de ver, tanto filmes, séries e desenhos, animações, algo que eu sempre gostei de ver. Mas eu nunca trouxe esse meu lado aí de fã, aí um lado de ficar vendo e comentando aí os vídeos. Aí eu resolvi trazer um pouco aí das minhas análises das animações, dos filmes e das séries acabo vendo e acabo comentando com vocês. Realmente tem muitos canais aí falando sobre isso, mas eu queria trazer um pouco do meu olhar como professor, que eu sou professor de artes, e também trazer o meu olhar de terapeuta. Eu acho que traz um pouco o diferencial, porque a maioria das pessoas que acabam postando sobre eu são pessoas que entendem do assunto de cinema, eu não sou especialista em cinema, ou são pessoas que gostam, que entendem bastante do gênero, ou conhecem bastante do conteúdo. Na verdade, eu queria trazer um olhar diferente, que é o olhar de professor, olhar de terapeuta, para olhar esses filmes, olhar essas obras, e é o que eu quero, e essa é a minha proposta para esse vídeo de agora. Então, o tema do vídeo, né, o textinho do vídeo, essa questão, Guardiões da Galáxia 3, os Guardiões aí na terapia, é justamente o meu olhar realmente de terapeuta para essa franquia, né, dos Guardiões da Galáxia. Aí é uma franquia que deu super certo, as pessoas gostaram muito. Era um personagem que não era não tão conhecido, só algumas pessoas que gostavam de quadrinhos, que acompanhavam a Marvel, que já conheciam os personagens, mas acredito que o grande público não conhecia esses personagens e acabaram gostando muito, e até então virou aí uma trilogia que teve aí o seu encerramento, que eu posso dizer que é uma trilogia que eu gosto bastante. Eu gosto muito dos personagens do Guardiões da Galáxia. Os três filmes são muito bons. Esse terceiro filme também ele é muito legal, que ele tem um fechamento aí de um ciclo, né, que eu acho bem legal para quem gosta aí ver os três filmes aí no final você conseguir ter um bom encerramento, teve uma boa finalização aí pros personagens. Então, para quem gosta, foi um grande presente. Acho que ultimamente tem tido bons presentes aí. Tem alguns filmes que não têm sido tão legais, mas de vez em quando vem uns presentes que a gente ganha aí, com certeza o filme da Marvel aí, o filme do Aranha Verso, né, do Miles Morales, foi um grande presente para quem gosta. Acho que o filme do Flash divide um pouco as opiniões, mas eu também acho que também foi um grande presente para quem gosta do personagem. E agora com a questão dos Guardiões da Galáxia, também foi um grande presente aí para quem gosta, porque eu já vi o filme já há um tempão. Eu falei, caraca, eu não gravei nada do filme, acabou passando batido. Hoje eu resolvi tirar um tempinho para falar um pouco desse filme e falar um pouco aí dos Guardiões eu não sou psicólogo, eu sou terapeuta, então não é o olhar do divã, mas o olhar do terapeuta. Eu sou terapeuta holístico, então coisas que eu vi durante o filme, os personagens. E aí eu vou falar um pouco agora do Peter Quill, porque ele é o personagem principal dos Guardiões da Galáxia, é o personagem que você tem mais material para analisar e para tentar entender esse ciclo dele, da jornada. É claro que eu acho interessante que todos os personagens, por mais que eles tenham mais tempo de tela, todos eles tiveram um arco, todos eles têm envolvimento, todos eles têm um desenvolvimento, e no terceiro filme realmente tem um fechamento, né? Então, acho que em algum momento vai ter um pouquinho de spoiler aí para quem ainda não viu. Fica aí o aviso que em algum momento talvez mas eu vou avisar quando vai vir um spoiler aí. Então, se a gente for olhar o Peter Quill, a história dele é interessante que no primeiro filme tem até uma frase do Peter Quill que ele fala que quando ele reúne todos os guardiões ali, todo mundo presente, o Rock, o Drax, a Gamorra ali e tal, e o Groot, ele fala, não, todos nós somos perdedores. Aí todo mundo fala, nossa, tá xingando a gente, que discurso motivador. Ele, não, todos nós somos perdedores, mas não no sentido de que nós somos losers, né, perdedores no sentido de fracassados, mas perdedores no sentido de perdas. Todos nós temos perdas aqui, todos nós temos bloqueios, todos nós temos traumas. Então, é a perda e os traumas. Então, tanto os Guardiões, todo mundo tem seus traumas. Eu acho que todo mundo na vida tem traumas, tantos traumas mais
profundos e densos e complicados de lidar, como traumas mais, mais sutis ou traumas não tão profundos, mas acredito que todo mundo tem traumas. Então, o Peter Quill, o grande trauma dele, o grande peso que ele carrega são realmente perdas. Porque ele é um menino que ele cresce sem pai, então ele já começa a vida dele perdendo, ele não tem o pai presente, ele não sabe nem quem é o pai dele, ele nunca viu o pai dele, talvez ache ali que o pai até tá morto, enfim, e aí ele usa os atores de cinema como uma figura paterna ali, o ator que faz o seriado do Super Máquina, o próprio Kevin Bacon, eu vejo que não deixa de ser meio que uma figura masculina ali para ele, uma referência masculina para ele, porque já que ele não tem um pai, ele só tem a mãe, a única figura masculina que ele tem é o avô, né? Então, as séries, né, os filmes, os atores acabam sendo um pouco a referência dele como uma figura de pai, então por isso que ele pega lá a foto do ator do Super Máquina e meio que fala que é o pai dele ali e tal. É a forma que ele fez para lidar com a perda. Então, acho que a gente acaba criando ali, as pessoas que têm essa questão dessas ausências, criam alguma forma para lidar com essas perdas. Então, Peter Quill ele já começa a vida dele com uma perda que é o pai. Já ali na infância dele, a pré-adolescência dele, ele perde a mãe. Então tem sempre essa questão de realmente ele é um perdedor no sentido de perdas, né, das perdas que ele vai ter. E aí no momento mais caótico e mais onde ele está mais fragilizado, onde ele está realmente precisando de alguém para acolhê-lo, para cuidar dele. E aí tem aquela questão do avô, ele sai correndo do avô porque ele não gosta daquela conversa com o avô, aquela situação com o avô, a questão de perder a mãe. Aí ele é sequestrado. Então imagina como deve ser realmente o psicológico do Peter Quill para lidar com todas essas perdas no momento que ele mais está precisando de alguém que o acolha. Ele é sequestrado ali por alienígenas ali no caso ali dos saqueadores, e aí no caso o próprio saqueador vai acabar sendo aí uma referência ali dele de pai, né, um pai que ele tinha ali na hora, né, e que doideira, né, tudo aquilo. E a gente vai acabar percebendo que o Peter Quill, ele para ele manter essa relação com a mãe, ele vai ter a música então traz toda essa questão da conexão com a mãe dele, então ele escuta as músicas, toda aquela questão do apego que ele tem ali com o Walkman dele. Acho que tem gente que nem sabe nem o que é isso, né? As gerações atuais nem sabem o que é um Walkman, a galera mais antiga sabe o que é, então ele tem tudo aquele apego ao Walkman, porque aquele Walkman representa a ligação que ele tem com a mãe dele, e a relação que ele tem com a figura tanto com a figura masculina quanto com a figura feminina. Então você percebe que todos esses traumas que ele carrega de perda, ele vai trazer para a vida adulta dele. Então a gente acha que aquilo que acontece na nossa infância fica na infância e morre na infância, mas com certeza para quem é psicólogo, terapeuta e atende, vai ter uma consciência muito mais ampla assim do quanto a infância, o que acontece na infância, ela vai influenciar no adulto que você vai ser. Então é como se fosse uma semente, planta ali na infância e vai germinar uma árvore, e a base, a estrutura, as raízes, elas estão na infância, estão ali no início de vida. Então o Peter Quill ele vai trazer para a vida adulta dele os traumas que ele vivenciou, por mais que ele ache que está lá no passado, mas está ali presente do lado dele. A criança dele ainda está ali do lado dele, com o sofrimento, com as dores ali, diz quando ele fala do Yondo ali, não, você falava que ia ser devorado, então tem a questão dele com o Yondo ali, tem todas umas questões de trauma que ele carrega, que ele sempre fala da infância dele, então quanto ele tem de peso. E aí quando ele vai se relacionar, ele vai ter uma relação com as mulheres estranho, né? Ele pega, mas não se apega, né? Essa frasezinha, né? Eu pego, mas não me apego. Mas por que ele sai com várias mulheres e não se apega a essas mulheres? Porque ele tem medo de perder. Ele tem medo de que essas mulheres vão abandoná-lo. Assim como a mãe, entre aspas, o abandonou. No caso, a mãe dele abandona ele porque a mãe dele morre, né? A mãe dele não escolheu abandoná-lo. Mas assim como ele sente essa questão de ter sido abandonado pela mãe na infância, então ele tem essa imagem da mulher desgastada, que ele acha que em algum momento ele vai se relacionar com uma mulher e essa mulher também vai abandoná-lo.
E aí ele fica nisso de, não me apego, e aí até o momento quando ele tem a coragem de se envolver com alguém, que é a Gamorra, no caso ali, né? Ele também vai perder. Então percebe que de novo acontece. Então a mãe morre e ele fica sozinho, e aí no caso ele se envolve com a Gamorra, e a Gamorra acontece que a Gamorra também morre. Então a coisa, olha como é que é o destino, como é que é a vida maluca, né? Então novamente ele se apega a alguém, novamente ele se envolve de forma sentimental com alguém, e novamente essa pessoa morre. Então por isso que o Peter Quill, na verdade, se a gente for para analisar, é que esse filme é um filme que ele pende ali pela comédia, e em algum momento parte pro drama, essas duas coisas acabam caminhando juntas. Mas o Peter Quill, ele entra numa depressão, ele entra numa tristeza profunda, ele acaba entrando num alcoolismo ali. É claro que eles ficam fazendo um pouco de piada, tiram um sarro para não ficar uma coisa muito pesada, mas se a gente for olhar pro Peter Quill, depois da morte da Gamorra, ele se torna um alcoólatra, ele vive bêbado direto ali, né? E ele tá depressivo, ele entra num processo de depressão. É que não fala, é que o filme suaviza muito, faz momentos ali de piada com aquilo, mas ele se torna uma pessoa alcoólatra, ele se torna uma pessoa depressiva, ele tá numa depressão profunda, e aí quando ele tem a oportunidade de encontrar com a nova Gamorra, né, porque naquela no Vingadores o Ultimato, aparece uma Gamorra do passado, e tá ali, e ele vê a esperança, nossa, caraca, a Gamorra tá de volta, a gente vai ficar junto, e só que não, né? Eles não ficam juntos, é praticamente uma outra Gamorra, com outro pensamento, eles não têm envolvimento sentimental nenhum ali, a Gamorra não quer nada com ele. Isso fica bem claro no terceiro filme, então, dando um pouco de spoiler, né? No terceiro filme fica claro que a Gamorra não quer nada com ele, não rola nada, ele fica ali chorando pra Gamorra, e realmente não rola nada, eles não ficam juntos. E aí você percebe que é um pouco isso, assim, né, de como é que o ser humano lida com as suas perdas, como é que isso, o que acontece no seu passado, na sua infância, que vai realmente te acompanhar durante sua vida adulta, e é o processo de você olhar para aquilo e você decidir cuidar daquilo, curar aquela criança que perdeu, para curar o adulto, e esse é um processo terapêutico. E se a gente for olhar, todos os personagens do Guardião da Galáxia, realmente, que o próprio Peter Quill fala, todos têm uma perda. Nesse filme, o Rock também, você fica claro que ele era um bichinho, que aí ele ganha uma inteligência ali, e ele acaba tendo. Ele tem amigos que ele também perde, todos os amigos vão morrer, e ele percebe que a figura paterna dele é uma figura que não quer nada com ele, que é só usurpar da inteligência dele, e no momento o pai ali, no caso, ali, quer acabar com ele, quer morrer, quer matar ele, no caso, ali, se ele não faz nada, ele vai acabar morrendo, porque ele acaba fugindo. Então, realmente, dentro da proposta do Guardião da Galáxia, tem sempre perdas, tem sempre alguém perdendo, sempre tem traumas. O Rock, então, tem todo esse trauma dessa figura paterna que só quer usar ele, que nem igual, é igual o pai do Rock e o do Peter Quill lá também, a mesma coisa, o ego só cria ele pra usá-lo, né? Não tem sentimento nenhum, só tá enganando, só tá mentindo, então tem muita mentira ali. Tem a perda dos amigos dele que morrem ali, mas o Rock tem a oportunidade de ter uma nova família. Então os amigos que ele perde no passado, ele vai conseguir ter novos amigos e uma nova família. Então você vê todo o arco do Rock, agora você entende qual é a história dele, então onde ele perde e depois onde ele ganha, então por isso que ele se apega tanto aos Guardiões, porque é quem ele tem, quem o acolhe, quem o aceita do jeito que ele é, né? A própria Gamorra também, você percebe que também tem um arco dela, porque ela é adotada pelo Thanos, então no começo ela abraça essa ideia do Thanos, mas ela vai se voltar contra o próprio Thanos, porque ela percebe que o pai dela não é de novo, a figura... Então, se a gente for parar pra ver, a figura masculina no Guardiões da Galáxia é uma figura muito ruim. Tanto o pai do Peter Quill, aí o Ego, o pai da Gamorra e da Nebulosa é o Thanos, que é esse titã louco, né? Enfim, são figuras bem desgastadas, assim, então o pessoal tem que lidar com esses pais malucos aí, esses pais usurpadores, então
a própria Gamorra tem que lidar com esse pai que na verdade não é o pai dela, é o pai que mata ali, talvez o pai dela, toma um lugar e adota ela contra a vontade dela. Mas aí tem um momento que ela vai se voltar contra essa figura masculina, assim como a Nebulosa também vai ter a mesma coisa. O Drax, aqui no caso, ele é a figura masculina, então ele vai perder a mulher, ele vai perder a filha, então o Drax é um personagem que ele não tem apego até pela própria vida dele, porque na cabeça dele ele quer morrer para encontrar com a mulher e com a filha. Então o Drax não tem muito o que perder. Então quando ele encontra com os Guardiões, ele meio que agora tem uma oportunidade de ter uma nova família. Então ele meio que aquieta essa coisa meio suicida, porque se a gente for parar pra pensar, o Drax ele tem uma pegada meio suicida. É conforme ele encontra uma nova família, ele meio que dá uma paz de coração ali, dá uma paz ali no coraçãozinho dele. Mas ele tem o desejo dele de se encontrar com a mulher e com a esposa. Você vê que até alguns momentos dele com a Mantis parece que eles vão engatar um romance ali, mas não rola mesmo. E é legal que você também tem todo um arco do Drax também, que aí o Drax meio que adota aquelas crianças que aparecem ali. E é legal que tanto ele quanto a Nebulosa, o desfecho dos dois, dando spoilers aí, o desfecho tanto do Drax quanto da Mantis, da Nebulosa, desculpa. Então o desfecho do Drax e da Nebulosa é eles adotarem ali aquelas crianças e se aposentarem e falar, ó, gente, vamos parar com essa história de super-herói, na verdade a gente vai criar raízes, a gente vai criar uma família. Então, eu acho interessante que no caso do Drax, essa ferida dele, esse trauma que ele tem de ter perdido a filha, isso vai abrir para ele a possibilidade dele ter várias filhas. Então, é como você vai ressignificar uma perda. Então, uma perda que foi algo ruim, mais para frente vai se tornar algo bom e positivo, que no caso ele vai se tornar o pai de todas essas crianças. Então, algo negativo se torna algo motivador para algo positivo. A mesma coisa Nebulosa, que no caso ali a relação com Thanos dela é horrível, ela quer honrar o pai, quer mostrar pro pai que tem todo um potencial, que tem capacidade de mostrar pro pai a capacidade dela, quem ela é, mas também é um momento que ela também desiste disso e fica meio perdida no mundo, aí se encontra com Guardiões e meio que faz uma nova família, e no final ela encontra um propósito para ela, então ela tem um porquê de existir. O Groot é o Groot, né? Porque é um Groot que era no começo, depois o Groot morre, volta do Groot, é um personagem que a gente não tem muito conhecimento do que ele é, a gente tem um pouco ali poucos elementos do que a gente tem de coisas do Groot, então dá pra cavucar muito do Groot, mas tem essa questão de que ele era parceiro do Rock, ele meio que encontra uma família, então tem essa identificação com a família, a gente não sabe como é que era a família do Groot, a gente não sabe muito o que, pelo menos não no filme, nos quadrinhos realmente deve ter um pouco mais de elemento, mas pelo menos no filme não tem. E por último tem Amantes. Amantes também a gente acaba descobrindo no especial de Natal que a Amantes ela é irmã do Peter Quill, o pai dela também é o Ego, e ela também foi concebida para ser simplesmente usada pelo Ego, então o fato dela saber que ela tem um irmão e que ela também tem uma família ali também é importante para ela. Mas a gente percebe que no final do filme, no decorrer do filme, ela é uma pessoa que as pessoas não levam a sério, ela não tem muita voz, ela não tem muita força. E ela está no processo de autoconhecimento, então ela está indo pro mundo, acaba o filme ali, Amantes indo pro mundo para descobrir quem ela é, descobrir... Então, você acaba percebendo que esse filme, ele traz uma trajetória muito de autoconhecimento dos personagens, tentar entender quem eles são. O próprio Peter Quill chegou um momento no final do filme que ele e a Gamorra não ficam juntos e ele vai tentar meio que se encontrar e saber quem ele é. Ele vai procurar lá a avó dele, vai fazer as pazes com o avô para tentar saber quem ele é. Então você percebe que todos esses personagens eles têm um arco, eles têm toda uma história e tem tudo um desfecho, que às vezes não é um desfecho tão definitivo, mas dá um ponto final. E com certeza esse filme é um filme super legal. A gente olhar para essa ótica do perfil dos traumas e tudo que eles vivenciam, das perdas, de como você lida com as perdas, eu acho bem interessante, bem legal, por isso que eu quis fazer esse vídeo no lado meu do terapeuta. Então, gente, acho que é isso. Dizer o que você achou desse filme, deixe seus comentários, aí o like, se você não é inscrito, se inscreva no canal e gratidão, gratidão, gratidão.